Primeiramente, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, o botão fica embaixo do vídeo, porque o YouTube está boicotando vários canais de esquerda, então quanto mais inscritos, mais alcance a gente tem para conseguir combater as mentiras do bolsonarismo, porque eu sei, você sabe que o Bolsonaro trabalha com base em fake news, com base em mentira, então para quebrar no meio as mentiras dele, se inscreva no canal. Agora, vamos falar sobre os militares abandonando Jair Bolsonaro. A coisa tá ruim com o Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi eleito com amplo apoio dos militares. Por boa parte do governo, os militares estavam com Bolsonaro. E aí começou uma coisa, logo que começou a pandemia, começou um movimento que foram aqueles atos antidemocráticos do Bolsonaro. Inclusive teve um em que ele discursou na frente do quartel-general das Forças Armadas pedindo uma intervenção, pedindo alguma coisa. Ele pedia indiretamente, ele falava que as Forças Armadas tinham que tomar uma atitude, tudo mais, e salvar o povo brasileiro. Ali naquele momento começou a ficar claro que as Forças Armadas já não estavam mais com o Bolsonaro tanto quanto um dia estiveram. Mais do que isso, o Bolsonaro começou a emular um apoio das Forças Armadas. O que é emular? Ele começou a fingir que tinha um apoio que na verdade ele não tinha. E aí o Bolsonaro, mesmo tendo nomeado mais de 6 mil militares no governo dele, ele falava, ó, o meu exército vai pra cima e tudo mais. E mesmo nomeando tanta gente, não tinha uma reciprocidade do exército. Você não via generais de alta patente dando entrevistas dizendo sim, estamos com Bolsonaro. Você só via ministros do próprio governo Bolsonaro fazendo ameaças que se provaram vazias com o tempo. O estopim foi quando o Bolsonaro demitiu, na verdade eles se demitiram, os 3 chefes das Forças Armadas, o comandante do Exército, o da Marinha e do Aeronáutica, quando ele demitiu o ex-ministro da Defesa e trocou pelo general Braga Neto, que é um general golpista. O Braga Neto é uma pessoa golpista, uma pessoa criminosa. Tá, aí o que acontece? A partir dali o clima azedou de vez, e aí o Bolsonaro começou a escalada dele rumo ao 7 de setembro, onde ele dizia que ia dar um golpe, e nas semanas anteriores ao 7 de setembro eu falava muito aqui, eu falava, ó gente, o exército não está mais com o Bolsonaro, o exército não está, mas as pessoas ficavam com medo, porque o Bolsonaro dizia, o meu exército vai para as ruas, eu vou jogar fora das 4 linhas da Constituição. Aí ficou claríssimo que o exército não estava mais com o Bolsonaro, quando no dia do soldado, o comandante do exército fez um discurso na frente do Bolsonaro e ele descascou o governo. Ele fez várias críticas ao governo e ele falou que o exército não entraria em aventura nenhuma, na frente do Bolsonaro. Foi uma desmoralização muito grande. Ok, agora começa a vazar notícias em vários veículos de mídia, nenhum, não são 2, em vários veículos de mídia, o quê? Que as Forças Armadas não querem mais atrelar o seu nome ao Bolsonaro, porque a imagem das Forças Armadas ficou muito suja. E ser atrelada a um governo que é extremamente impopular, um governo que faz com que mais de 100 milhões de brasileiros hoje não saibam o que vão comer amanhã, um governo que agora até o próprio mercado financeiro já não quer mais porque tá furando o teto de gasto, tá fazendo tudo, tá uma loucura na economia. É ruim para as Forças Armadas. Perceberam só agora os generais. Para eles, você pode ver, eles podem atrelar sua imagem a 600 mil mortes, eles podem atrelar sua imagem a um governo que é fascista, a um governo que fala todo tipo de abobrinha, mas se esse governo fica impopular, aí não. Não pode sujar a imagem das Forças Armadas, pode destruir o Brasil inteiro, só não suja a nossa imagem. Só assim o alto generalato das Forças Armadas. E aí eles perceberam, opa, não podemos mais atrelar nossa imagem ao Bolsonaro. Hoje, domingo, saem entrevistas do general Santos Cruz, pensa um cara que eu tenho ranço, é o general Santos Cruz, praticamente se colocando como candidato da terceira via. Ele já é o 12º candidato da terceira via que aparece. Já dá para formar um time de futebol e já tem o reserva lá, que é o general Santos Cruz. É um time bem capenga que perde até do Ibis, junta todo mundo, não dá 10% dos votos. Pois bem, o general Santos Cruz, ele começou a dar entrevistas se colocando como o nome da terceira via e nas entrevistas do Santos Cruz sempre vem com uma análise de que as Forças Armadas não querem mais o Bolsonaro. Mais do que isso, os generais já têm um plano. Por quê? Porque eles perceberam que entre as patentes mais baixas, o Bolsonaro ainda tem muito apoio. O Bolsonaro consegue com os grupos de Telegram e de WhatsApp. Aliás, além de se inscrever aqui no canal, no primeiro comentário eu deixo as minhas outras redes sociais e deixo também o link do nosso canal do Telegram. Inscreva-se lá porque os canais bolsonaristas de Telegram têm centenas de milhares de pessoas e estão sendo usadas exatamente para isso, para espalhar fake news. E aí nesses grupos de Telegram e de WhatsApp, o que acontece? Eles conseguem manipular as partes das patentes mais baixas das Forças Armadas, assim como eles têm grupos para manipular alguns setores dos caminhoneiros, que já não dá mais certo, tem grupo para manipular evangélicos, eles criam muitos grupos, os bolsonaristas, e eles conseguem fazer essas fake news chegarem nas pessoas. Os generais e as patentes mais altas perceberam o quê? Não adianta eles simplesmente chegarem na eleição e falarem, vão apoiar alguém aqui que não seja o Bolsonaro, sem que eles façam um trabalho de base, sem que eles mudem e conscientizem quem está nas patentes mais baixas. Então agora está iniciando
iniciando um processo nas Forças Armadas de tentar conscientizar as patentes mais baixas de que o Bolsonaro é um mau presidente, de que o Bolsonaro é ruim para as Forças Armadas. E você sabe que lá o corporativismo reina, porque quem tá lá nas Forças Armadas, eles querem que as Forças Armadas tenham, assim, sejam muito respeitadas, que todos olhem e falem, oh, nossa, o militar, como era até algum tempo atrás. Hoje já não é mais. Hoje você olha, ó, nossa, o militar, ó, tá ajudando a matar os brasileiros, tá roubando dinheiro público, tá comendo picanha superfaturada, ó, tem muito leite condensado pra esse cara aí. É isso que é hoje, quando as pessoas veem militar. Então eles querem mudar isso e eles estão tentando já conscientizar as patentes mais baixas. Por quê? Porque eles perceberam o seguinte, o Bolsonaro dificilmente ganha eleição. As Forças Armadas querem apoiar alguém da terceira via, mas não sabem quem. E aí entra a figura do Santos Cruz e o Sérgio Moro. Olha a chapa que está se formando. Moro e Santos Cruz como terceira via. Terceira via testou todos os nomes possíveis. Testou gente do PSDB, testou o Dória, testou o Eduardo Leite, aí testaram o Rodrigo Pacheco, o Alessandro Vieira, testaram até a Simone Tebet, foi um, outro, e não deu certo. O único nome ali da terceira via que chega aos 10% é o Moro. É o único. Então, de todos os de um time de capenga, o único ali que de vez em quando manda uma bola pra fora, que não vai pra lateral, que o chute dele não é tão errado pro eleitorado, é o Sérgio Moro, chega ali a 10%. E o general Santos Cruz, por ser um general como o vice do Moro, ele faz com que as Forças Armadas se descolem do Bolsonaro, mas ainda continuem no fascismo, porque o Santos Cruz ele é tão fascista quanto o Bolsonaro, foi ministro do Bolsonaro. O Sérgio Moro, a gente sabe que as práticas fascistas da Lava Jato, a gente sabe, o Sérgio Moro era um dos mandantes de todos aqueles crimes que foram cometidos, e ele é fascista tanto como o Bolsonaro e foi ministro do Bolsonaro. Então, os generais estão se organizando, mas ainda não há um consenso. Por quê? Porque há poucos generais ainda de 4 estrelas que são bolsonaristas. E os que não são bolsonaristas não sabem muito bem como convencer esses. E eles não sabem o seguinte, pô, a gente vai apoiar um inimigo do Bolsonaro. A gente estava com o Bolsonaro, agora a gente está com um inimigo, o Sérgio Moro é inimigo declarado do Bolsonaro. Os dois declararam inimizade. A gente vai apoiar um justo inimigo do Bolsonaro? Não dá para apoiar o Lula. Eles não vão apoiar o Lula depois de tudo que fizeram contra o PT e tudo mais. Mas apoiar o Sérgio Moro para alguns pega mal. Então os generais das Forças Armadas estão completamente sem saber o que fazer, mas uma decisão eles já tomaram. Com o Bolsonaro não dá mais porque a imagem das Forças Armadas está suja. Isso é péssimo pro Bolsonaro. Porque você percebeu que depois do 7 de setembro o Bolsonaro só falou em exército uma vez? Ele falou no dia 10 ou 11 de setembro, numa fala, não, foi um pouquinho depois, ele pediu desculpa dia 9, uma semana depois, dia 16, 15, 16, ele falou exército. Depois ele não fala mais de exército. Já percebeu isso? Antes do 7 de setembro ele falava meu exército, exatamente para emular esse apoio que ele não tinha. Assim como ele emulava um apoio dos caminhoneiros lá com o Zé Trovão, que é um caminhoneiro sem caminhão. É o único caminhoneiro sem caminhão que eu já vi na história. Ele deve ser caminhoneiro de pegar carona no caminhão dos outros, porque ele mesmo não tem. Aí o Bolsonaro emulava apoio de determinadas categorias, assim como fazia com as Forças Armadas. Agora, não dá mais. Ele já não consegue mais emular esse apoio. Então, o próprio núcleo bolsonarista, que parte dos bolsonaristas que são fascistas, eles sonham com intervenção militar. Eles sonham com uma ditadura militar. E aí o que acontece? Se o Bolsonaro não está mais com as Forças Armadas, esse público começa a rachar. Eles começam a bater cabeça, a falar, pô, peraí. Não dá para apoiar o Bolsonaro porque os generais já não estão mais com ele. Então, talvez o Bolsonaro não seja tudo isso que ele tenha dito. E aí eles começam a ligar isso, e veja bem, nos grupos bolsonaristas isso está acontecendo muito, com gente que diz, mas o Bolsonaro pediu desculpa para o Alexandre de Moraes, agora o Orlando Santos foi preso, terão mais prisões, eles sabem que vai ter mais prisão no futuro, os próprios influenciadores bolsonaristas pararam de atuar. Você percebeu que nas últimas 3 semanas, se você usa Twitter, o Twitter é muito importante para a luta, porque primeiro que todo mundo que é famoso, tá no Twitter. Então você consegue fazer muitas vezes a sua mensagem, você nem imagina, mas você consegue fazer a sua mensagem chegar direto na pessoa. Os políticos estão lá, atores, banqueiros, tá todo mundo no Twitter. Jornalistas, principalmente, gente que formadores de opinião, estão no Twitter. Então você consegue fazer sua mensagem chegar a essas pessoas. E lá, o bolsonarismo usava muito para a luta subindo hashtag. E quase todo dia tinha uma hashtag bolsonarista em primeiro e em segundo no Twitter. Sempre. Uma coisa sempre sem noção. Tipo, no meio do dia, assim, um dia normal, Bolsonaro tem razão. Tem razão do quê? Eles lá em Chernobyl, lá nas redes bolsonaristas, estavam falando que o Bolsonaro disse não sei o quê, ele tá correto. Aí o Bolsonaro falava alguma coisa, eles subiam, cloroquina sim, vacina não. Aí eles ficavam fazendo essas coisas. Não existe mais. Não tem mais. Faz 3 ou 4 semanas e muita gente não percebeu. Sabe quando você tem uma dor que te incomoda e aí a dor vai embora, você nem percebe, só percebe depois e fala, nossa, parou de incomodar. É isso.
Os bolsonaristas saíram, pararam de incomodar. Por quê? O gabinete do ódio está sendo desmantelado completamente. Bolsonaro não consegue mais ter esse núcleo duro bolsonarista. Então os fascistas estão batendo cabeça, eles estão sem organização. A organização que eles têm há muitos anos com o gabinete do ódio, que o gabinete do ódio começou a ser criado em 2013. E foi usado na campanha do Aécio Neves. Claro, com uma força muito menor do que tem hoje. Mas foi usado aquilo, a campanha do Aécio Neves foi um protótipo, e aí o bolsonarismo começou a investir naquilo e conseguiu ganhar a presidência. Hoje não, estão completamente desmantelados, e as Forças Armadas sabem que ali, naquele núcleo bolsonarista, tem 7, 8% da população, mais ou menos, são os reais fascistas. É um pouquinho mais, de 8 a 12% segundo as pesquisas, mas 7 a 8% que podem migrar do Bolsonaro para um candidato que seja apoiado por eles. Então eles têm a esperança o quê? De que o Bolsonaro continue caindo a popularidade e eles consigam rachar essa base bolsonarista para que eles apoiem alguém da terceira via, principalmente se o vice ou o candidato principal for um militar que é tão fascista quanto o Bolsonaro. O Santos Cruz tem algumas declarações dele antes da eleição que você vê que o cara é completamente maluco, ele é um fascista dos piores. Então o Bolsonaro está com uma crise gigantesca, assim, pensa que você tá apagando algo, você tem fogo na sala da sua casa, você está apagando fogo, pega fogo na cozinha, você vai apagar o fogo lá, tem fogo no quarto, e agora é um fogaréu gigantesco em uma área muito sensível do governo Bolsonaro, que é a área onde estão reunidos os mais fascistas, que pertence a Capão da Canoa. Vou mostrar aqui, rodou lá, até na região onde tinha a vila, longe da praia, e também rodou perto da praia. Vou mostrar aqui, praia que é domingo eu sempre tento mostrar praia aqui no canal. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro, e o Plantão Brasil vem aqui denunciar, esse desgoverno tem que acabar. É isso aí, se você é contra esse desgoverno, se você é fora Bolsonaro, se inscreva no canal Plantão Brasil, no YouTube. Vou mandar um outro trecho aqui, agora longe da praia. E já pagamos muito caro, tudo desculpar, o Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, um grito na garganta, é fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, meu país é você. Fora Bolsonaro. E a gente rodou essa semana também no Pará, em São Paulo. Semana que vem a gente já tá fechando o Rio de Janeiro. Já tem Jundiaí confirmado, ia rodar na sexta-feira, mas o rapaz do carro de som foi assaltado, então vai rodar em Jundiaí na segunda-feira. E também estamos confirmando várias cidades do interior de São Paulo. São Paulo, capital, também está confirmado. E a gente vai sempre fechando cidades de norte a sul do Brasil. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay, deixa também as minhas outras redes sociais. Não se esquece de se inscrever no canal. E aqui no vídeo vai aparecer umas bolinhas. Uma delas tem a minha fotinho assim. É o canal Thiago dos Reis, que é o segundo canal. Lá os vídeos são mais curtos. Então inscreva-se lá também, porque se o YouTube começar a boicotar o Plantão Brasil, tem o segundo canal. Falou!